Meu pai desmaiou quando conheceu o meu namorado. E o motivo? E desde então, inclusive, ele passou a ter um ranço do meu namorado, que ele queria que a gente terminasse de todas as formas possíveis e impossíveis, mirabolantes. Eu fui estudar em outra cidade, porque eu vim daquela cidadezinha interior, que não tinha faculdade, a gente queria vencer na vida, que o único método de vencer na vida é estudando. E aí eu fui em outra cidade. Já tava com os meus 19 anos, fazendo faculdade. Lá eu conheci um gatinho, nunca tinha namorado. Conheci um gatinho um pouco mais velho que eu. Beleza, ele tinha idade pra ser meu pai. Mas ele era muito bem conservado, ele era um gato interessante, inteligente. E, gente, modéstia à parte aqui entre nós, inteligência atrai muito. A gente começou a conversar, coisas e tal. Ele me ajudava com uma matéria aqui, me passava um slide ali. A gente marcou de estudar junto, começamos a dar uns beijinhos, umas franfação assim no meio da faculdade, que é normal, galera, é normal. E aí a gente começou a se envolver. Comecei a namorar com o querido, do nada, apaixonou no chá. 3 vezes por mês eu ia aos fins de semana, né? No caso, eu ia quase toda semana, só um fim de semana ou semana de prova que eu não ia, visitar meus queridos pais. E eu fingi, gente, que nada tava acontecendo, que eu não estava namorando, não assumi. Eu fiz igual macho. Não assumi ele em local nenhum e falei pra ele que eu ainda não estava pronta pra dar esse passo no nosso relacionamento. Como ele era mais velho, mais maduro, mais tranquilo, ele super entendeu. Gente, outra coisa, né? Um jovem um pouco mais maduro de categoria, né, querido? Passaram-se 2 anos. E aí chegou o momento de eu ter que assumir o querido, né? Que ele falou, e aí, querida, tudo bom? Ele tava querendo me apresentar pra família dele, tava querendo conhecer a minha família. Eu nunca tinha mostrado sequer foto, eu não queria contato. Porque eu não sabia se ia vingar, galera. Então eu resolvi deixar ele meio que no... Espera aí, querido, vamos com calma aí, emocionado. Só que aí depois de eu ter enrolado ele 2 anos, eu tive que, né? Aí eu liguei pros meus pais e falei, e aí, galera, tudo bom? Tudo bom? Tô namorando. Meus pais cagaram e andaram, tipo, ah, tá bom, valeu, é isso aí. E aí eu combinei de levar o querido, o candengo, o desquerido, pra conhecer os meus pais no Findes. E, gente, o Findes prometeu. Ele que já tava na emoção logo de conhecer meus pais, eu falei, bora? Ele falou, bora. Nem falou assim, não, esse fim de semana eu não posso, eu jurei. Porque ele era um homem muito ocupado, ele já tava na segunda formação dele. Ele, não, tudo bem, vamos sim, só que super topou, tranquilo. Cheguei lá na casa dos meus pais, linda e bela, ele foi me buscar com o carrel dele. A gente parou lá no sítio, fim do mundo, onde Judas perdeu as botas, era onde eu morava. E a gente parou lá e falei, ô, queridos pais, beleza. Desci do carro. Quando eu desci do carro, que o meu namorado desceu do carro, que o meu pai bateu os olhos nele, que, gente, meu pai só mirou. Ele caiu duro e desmaiou. Desmaiou! Eu falei, será a emoção de conhecer um macho tão bonito? Porque o bicho era bonito. Que eu olhei pro meu namorado, ele tava fazendo cosplay do Gasparzinho. Branco. Que eu falei, tá tudo bem. Gente, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Ele deu uma disfarçada, né? E foi ajudar o meu pai. Carregou meu pai pra dentro, né? A gente botou uns alquinhos assim pra ele poder cheirar, pra ele poder acordar, acordou. Que ele olhou pro meu namorado, ele desmaiou de novo. Eu falei, gente, o que é isso, gente? Pai, tu comeu hoje, querido? Eu acho que você tá precisando de uma canja. E minha mãe não entendendo bulhufas o que tá acontecendo. Eu muito menos. Meu pai se recompôs novamente. E aí, ele olhou e falou assim, ai, eu acho que hoje eu não comi, não sei o que, eu não tô me sentindo muito bem. Pálido, cosplay do Gasparzinho, juntava os dois, podia sair de fantasminha. Só que depois que ele deu essa desculpa, ele simplesmente olhou pra cara do meu namorado e falou, sai da minha casa. Eu não vou aceitar você aqui dentro da minha casa. E falou, você não vai namorar a minha filha. E aí eu perguntei se eles se conheciam, porque meu pai claramente bateu o olho nele, não gostou. E aí não podia ser só, tipo assim, coração de pai. Foi muito assim, mirabolante. Desmaduro, tava alguma coisa estranha. Não comeu canja? Pra cima de Moá. E aí ele falou que não conhecia, mas que não gostou dele. Minha mãe falando, calma, Nivaldo, calma, Nivaldo, calma, Nivaldo. Nivaldo não se acalmava, vulgo meu pai. E querendo botar o meu alecrim dourado pra fora. Eu não entendi nada. Pedi pro meu namorado ir embora e falei que ia conversar com os meus pais. Ele foi embora, pegou o carro dele, ele não falou um pio. Foi embora. E aí meu pai falando, eu não quero você namorando com ele, porque ele é muito mais velho que você. Como é que ele sabia dessa informação? Que o meu namorado aparentava ser bem mais jovem do que eu? Gente, ele nem aparentava ter a idade que tinha. E aí ele falando que não queria, porque eu era muito nova pra namorar, começou a falar, dar um monte de desculpa, falando que não queria que eu namorava, e eu tentando explicar que ele era um cara bom, que ele era um cara trabalhador, que ele era estudado, que ele era inteligente, que ele queria futuro. E meu pai falou, não quero saber, não quero que você namore com ele, não traga mais ele na minha residência. Falei que eu não ia terminar meu relacionamento, porque meu pai não tinha gostado dele. E fui embora. Liguei pro meu candenguinho de Jesus, pedi pra ele ir na minha residência, ele foi, eu falei, olha, querido, eu não sei o que aconteceu. Os meus pais, meu pai, no caso, surtou. Queria te pedir desculpa, pediu 1 milhão de desculpa e tudo mais. E ele falou que tudo bem, que não tinha problema. Até que ele recebeu uma ligação. E o problema foi a ligação. Eu tinha me esquecido que o meu querido namorado tinha ficado branco igual o Gasparzinho quando ele adentrou-se
né, dentro de casa e vi o meu pai. Eu não prestei atenção, porque o meu pai ele teve um surto tão surtado que eu fiquei, o que tá acontecendo? E aí eu fui conversar com ele, o telefone dele assim em cima, ele nunca foi de me esconder o telefone dele, nem nada do tipo. Tranquilo. Gente, o telefone dele tocou, que eu olhei, tava escrito Nivaldo. O nome do meu pai. Ele ficou... Se ele não tivesse ficado tão nervoso, eu ia falar, outro Nivaldo. Não existe só o Nivaldo do meu pai? Claro que não. Outro Nivaldo. Só que ele de novo fez o cosplay do Gasparzinho e desligou. Aí ele desligou e falou, você quer meu sócio? Depois eu retorno. Ele nem tinha sócio. Ele se embolou tanto que nem sócio ele tinha. Ele trabalhava sozinho, que sócio? Aí eu já olhei pra cara dele assim e falei, entendi. O Nivaldo ligou de novo. Eu só olhei pra cara dele e falei assim, atende. Ele, não vou atender agora, tô conversando contigo, quero resolver essa situação. Aí eu peguei o telefone e fiz, atendeu. Quando atendeu era o meu pai. Eu reconheci na hora a voz, extremamente alterado. Você vai terminar com ela agora. Porque se você não terminar com ela, você vai ver o que eu vou fazer. Porque meu pai se embolou. Porque ele falou, você sabe que eu não posso contar a verdade. Porque se eu contar a verdade vai prejudicar toda a minha vida. Minha esposa não sabe, não sei o que, não sei o que. E eu tô, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E o meu namorado igual uma estátua. Ele tava brincando de Xuxa, estátua. E ele responde, você fala alguma coisa, você vai terminar com ela, fala que traiu ela, fala o que você quiser. Olha, querido. E aí o meu namorado igual uma estátua. Aí eu assim, no silêncio, falando pra ele. Porque eu tava entendendo que tava acontecendo alguma coisa, tinha um segredo ali que eu queria descobrir, que além de fofoqueira, era sobre a minha vida. E aí ele começou, não, a gente conversa depois. A gente conversa o quê? Que não sei o quê. Meu pai extremamente alterado. Nem parecia que não tinha comido a canja. E aí ele virou e falou, depois de tudo que eu fiz por você, você é um ingrato, paguei o seu estudo, a gente se relacionou durante anos, e você agora tá namorando a minha filha, que não sei o que. E eu assim, o quê? Ele desligou o telefone na cara do meu pai. E aí quando ele levantou pra sair da minha casa, eu falei, calma aí, querido. Vamos conversar, você vai me explicar essa história toda. E aí, gente, ele começou a chorar, um homem daquela idade começou a chorar e falou que tinha conhecido o meu pai através dos amigos quando ele era bem novo, porque o meu pai era bem mais velho que ele e eu junto, né? E aí ele falou que ele acabou se relacionando com o meu pai, porque o meu pai, ele tem uma condiçãozinha. E aí o meu pai pagou os estudos dele. Sabe a primeira formação dele? Meu pai que pagou. Eles se relacionaram durante anos, até que ele se formou, arrumou um emprego e terminou com meu pai. Basicamente, ele estava com o meu pai e meu pai botando chifre na cabeça da minha mãe. Eu fiquei chocada. Eu falei, não é possível. Perguntei se ele tinha algum tipo de prova, ele me mostrou tudo. Aí eu pedi pra ele, por favor, se retirar da minha residência. Pedi pra ele ir embora da minha residência, terminei com ele, obviamente. E aí eu mandei tudo pra minha mãe. Printei tudo, mandei tudo pra minha mãe. A minha mãe ficou chocada. Meu pai ficou chocado, começou a me ligar, falando que podia me explicar, que isso era passado, que isso era passado. Não era passado, não. Não era passado, não. E aí minha mãe não aceitou, se separou do meu pai, veio morar comigo na cidade, eu me formei. E é isso, gente. Hoje eu tô formada, tenho um emprego, minha mãe mora comigo, meu pai tentou explicar de todas as formas, minha mãe não quis saber, eu também não quis saber. E meu pai ficou pra lá, separado da minha mãe, sozinho, e no fim meu pai é gay. Casou com a minha mãe só pra manter as aparências, porque a família dele não aceitava. Já percebeu que o preconceito, ele atrapalha a vida de um monte de gente? Porque se os pais deles aceitassem, ele não atrapalharia a vida de todo mundo. Por quê? Porque as pessoas têm que aprender a respeitar a opção sexual dos outros. Aí, ó, tá vendo? Engana um monte de gente. O problema não é a pessoa ser lésbica, ser hétero, é a pessoa não aceitar, ser preconceituoso. Aí você atrapalha a vida de metade do meio mundo. Tinha um fake perturbando a minha vida. Até emprego, por conta desse fake, eu perdi. Até eu descobri quem era esse fake. Aí quando eu descobri, eu fiquei... Tá certo isso? Como assim? Eu, no meu auge dos meus 30 anos, casada há 10 anos, resolvi fazer o quê? Entrar pra rede social. Eu não gostava de rede vizinha, dessa rede aqui, eu não gostava de nenhuma rede. E aí, eu fui trabalhar num salão, porque eu era cabeleireira, e todo mundo ficava falando das notícias, das fofocas, e eu não participava. Eu sempre era mais ligada em cabelo. Mas aí eu fiz o quê? Todo mundo falando, eu resolvi entrar pras redes. Pra quê? Galera, pra quê? Mas tá bom também. Entrei pra rede vizinha, né? Criei o meu perfil, não sei o quê, postava minhas coisinhas de cabelo e tal. Passou uma semana que eu estava nessa rede. Veio uma pessoa, eu não entendia muito bem, que o perfil não tinha foto, não tinha ninguém, era só uma pessoa e começou a me mandar um monte de mensagem. Um monte de mensagem. Não porque seu marido te trai, não porque você é corna, não porque o seu cabelo tá assim, não porque você tá assada, não porque a sua cliente falou mal de você, não porque você... E começou a falar, perturbava a minha vida. Eu bloqueava, criava outra, eu bloqueava, criava outra. Aí o que eu fiz? Não vou bloquear mais. Eu vou deixar a pessoa falando, que uma hora ela cansa. Quando você não dá palco pra palhaço, perde a graça. Quando a
pessoa viu que eu não estava dando atenção, a pessoa conseguiu meu número. Como? Só Jesus sabe. Depois eu descobri como, mas no momento só Jesus sabia. E aí a pessoa começou a me ligar o tempo todo. Eu não atendia. A pessoa não satisfeita começou a conseguir o número do salão que eu trabalhava. Salão que eu trabalhava recentemente. E começou a ligar. Todos os dias a pessoa ligava pra esse salão. Todos os dias. Ocupava a linha do salão, ligando. Ligava, não falava nada. Até uma vez que disfarçou a voz, pediu pra poder falar comigo. Ou ligava e ficava falando, fulana fez isso no meu cabelo, desligava. Isso não sei o quê. E ninguém reconhecia a voz. Quando eu achei que não podia piorar, simplesmente começaram a distribuir panfleto na cidade. Sabe quando você para uma criança na rua e fala, distribui isso daqui pra mim que eu vou te dar um pirulito e a criança não sabe o que tá distribuindo e sai distribuindo? Então, foi tipo isso. Falando mal de mim. Falando que eu não fazia cabelo direito. Falando que eu era corna. Era foto minha com chifrinho. A pessoa se dedicou. Até que eu resolvi tomar uma atitude em relação a isso, né? E o que eu fui descobrindo, meus amigos, é de cair o toba. Eu tentei, né, pra poder ver se descobriam quem é que tava fazendo isso, pelas ligações, pelo perfil, mas aí, gente, aquela enrolação, ficaram me enrolando, não sei o quê, e no fim não deu nada. Toda vez que eu ia lá cobrar, falava, tá em andamento, tá andando, vai fazer, e no fim não fazia nada. E o fake me perturbando, até que a minha chefe me chamou pra conversar e falou, não tem mais condições de você trabalhar aqui, porque tá se tornando insalubre, né, as clientes estão comentando, as pessoas estão com medo de marcar de fazer cabelo com você virou meio que a chacota da cidade, e foi literalmente isso que aconteceu comigo. E eu chegava em casa e falava pro meu marido, meu Deus, tá acontecendo isso, eu não sei porquê, e aí eu comecei a perguntar pra ele se ele tava me traindo com alguém, se tinha alguém que não gostava dele, ou que não gostava de mim, e por isso a pessoa tava fazendo isso. Ele falava que não, que eu era desequilibrada, que não sei o quê. Eu realmente pensei que podia ser chifre, mas não era chifre. E a pessoa falava, seu marido dormiu aqui ontem, seu marido tá comigo, que não sei o quê, nossa, peguei teu marido ontem, mandei teu marido usado pra casa, e perturbando, que seu marido é um gostoso, vai terminar quando, que eu quero seu marido, que não sei o quê. E eu jurei que era alguém que queria ficar com ele. Jurandinho, amor, quer que eu faça as malas? Se ele quiser, contigo. Mas não, eu sempre questionava isso pra ele. Ele falando que não, que ele não faz isso comigo, porque ele era homem, porque ele não era moleque, que não sei o quê. E aí eu comecei a procurar pra saber se meu marido tava me traindo. Eu fui com o intuito de procurar se meu marido tava me traindo. E não estava. Eu não achei absolutamente nada relacionado à mulher. Mas o que você fez pra descobrir seu marido? Eu esperei ele dormir, como toda mulher madura, de 30 anos que eu era, e comecei a fudicar no telefone dele, porque a gente tinha um relacionamento bem tranquilo, e não tinha motivo pra isso. E aí, comecei a fudicar e não achei nada, não tinha, tipo assim, nenhuma traição, ou pelo menos ele era esperto o suficiente pra pagar. E eu comecei a mandar mensagem pro fake. Poxa, você tá querendo ficar com meu marido, ou você tá ficando com meu marido, quer me contar alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo. Comecei a dialogar com o fake. Só que o fake não me respondia. E aí eu liguei pro telefone do fake e começou a chamar. E ninguém me atendia. Eu ligando. Quando eu peguei o telefone do meu marido, eu tinha ido pra sala. E aí eu vi, né, que o fake não ia me atender e que não tinha nada. E fui pro quarto, mas com o telefone no ouvido, chamando pro negócio do fake. Era tipo assim, umas 10 horas da noite, meu marido já tava morrendo de sono, que ele trabalhou o dia inteiro. E fui pra devolver o telefone dele. Quando eu fui devolver o telefone dele, ele tava virado pro meu travesseiro. Sabe quando tem a cama e o marido vai pro teu travesseiro, porque é o cantinho, que eu durmo no cantinho? E o travesseiro dele tava vibrando. Vibrando. E aí eu desliguei pra poder ver o que era esse telefone, que eu não sabia que ele tinha um segundo telefone. Levantei o travesseiro, tinha um segundo telefone, ele falou, ué, desde quando ele tem 2 telefones? E aí eu desliguei. Quando eu desliguei, parou de vibrar. E aí eu liguei de novo, começou a vibrar. E aí eu desliguei, parou. Eu liguei e vibrou, desliguei, parou. Ufa. O número que ficava perturbando a minha vida estava debaixo do travesseiro do meu marido, com um celular que eu nunca vi na minha vida. Gente, eu peguei o telefone, ele tava tão assim relaxado que o telefone estava desbloqueado. E aí eu vi que o perfil que ficava me mandando mensagens, vários perfis, tava nesse telefone. O número, as mensagens que ficava me mandando pro salão, até pro WhatsApp do salão mandava, tava nesse telefone. Tava tudo no telefone. Era simplesmente o meu marido, o fake. Amor, ali eu incorporei o popó. Eu já comecei a acordar ele, batendo mais do que tambor. Mas eu dava nele e ele sem entender nada. O que tá acontecendo? O que foi? Eu falei, você é o fake que me fez perder o emprego, que tá me fazendo virar chacota na cidade. E eu não tô entendendo, eu quero saber o porquê.
Ah, e detalhe, o porquê que eu comecei a mandar mensagem pro fake? Porque ele tinha me bloqueado de tudo, o fake. Depois que eu perdi o emprego, ele me bloqueou de tudo. E eu tava ligando, era de ligação, porque eu mandei mensagem e ficou só um pontinho. E eu achei estranho o fake ter, né, acabou com a minha life e aí sumiu. Não entendi. E aí eu acordei ele no Antônio Nunes e ele começou a rir. E ele começou a falar que ele simplesmente tinha feito isso tudo para que eu saísse do emprego, porque ele não queria que eu trabalhasse, porque o salão estava me dando má influência. Por quê? Porque eu tinha criado rede vizinha e ele não tinha aceitado, porque ele não queria que eu entrasse para redes sociais. E que por isso ele queria que eu saísse do emprego, ficasse sem emprego, que aí eu cansasse das redes sociais de tanta perturbação que foi, né? E aí eu desinstalasse as redes sociais e não ficasse mais nas redes sociais, porque ele não aceitava, ele não via com bons olhos, mulher dele não tinha que estar na rede social. Depois de eu ter cansado de dar nele, eu simplesmente falei pra ele que eu não queria mais ficar naquele relacionamento. Porque se ele tinha feito isso comigo, ele podia fazer coisa pior. E ele falando que não, que isso era besteira, que foi só um plano dele, que não sei o quê. Eu não aceitei, peguei minhas coisas e fui pra casa da minha mãe. Só que eu levei o telefone do fake comigo. E aí, quando eu vi o telefone, fui futicar melhor no telefone, eu vi que tinha um monte de nude. E eu, de onde é que tá vindo esses nudes? E aí eu procurei outros perfis no aplicativo, que quando você aperta a bolinha, subia aquele monte. E eu fui descendo, porque ele criava vários, porque eu ficava bloqueando. Eu fui descendo. Quando eu desci, eu não achei um perfil dele com um nome diferente? E nesse perfil dele, um perfil super engajado, que ele conversava com várias pessoas, várias mulheres, marcavam encontro, botavam mais chifre na minha cabeça que não sei o que. No telefone dele realmente não tinha nada, mas no telefone do fake tinha. Já dizia o Murilo, né? Meu amor tem dois telefones, né? Esqueci a música agora, mas enfim. E aí eu descobri que eu era mais corna que não sei o quê. E que ele não queria que eu ficasse em rede social, porque ele tinha medo de eu descobrir o meu chifre. Aí me separei na hora certa. Ele parou de me perturbar, contei pra todo mundo o que tinha acontecido, mostrei as provas, postei em grupo da cidade, mandei no grupo do salão, falei o que tava acontecendo, recuperei meus clientes, voltei a trabalhar no meu salão, que era da minha chefe, e foi isso. Assim eu me separei do meu marido. O presente que meu pai me deu de aniversário revelou até a galha da minha mãe. Vocês acreditam? Nesse relato, a bebê aqui é um macho. Desde que eu era novo, eu era muito tímido. Gente, eu sempre fui muito tímido. E aí o meu pai, ele levou isso pro outro lado. Ele entendeu que eu fosse gay. Só que eu não era gay. Se eu fosse gay, também eu não teria problema com isso. Mas eu realmente não era. Eu sentia atração por mulher, somente mulher. Mas eu era muito tímido. E como eu morava em cidade pequena, meu pai era aquele estilo assim meio bruto, meio preconceituosozinho que fala, né? Ele começou a não aceitar esse meu jeito tímido, aí eu não levar a namorada pra casa, aí eu ser mais no meu canto, e começou a me cobrar, perguntando se eu gostava de outro homem, se eu gostava de outro homem. E por mais que eu falasse pra ele que eu não era, ele não acreditava em mim. Eu ainda tava naquela época de estudar, né, de escola, então eu achei que isso com o tempo ia passar, conforme eu fosse crescendo, ele ia entender que eu não era, e parar com essa pressão, né? Meu pai e minha mãe eram casados há 20 anos, então, assim, era um casamento bem antigo, meu pai já não era tão jovem, nem a minha mãe, e eu achei que isso ia passar, até que eu me formei na escola. Eu me formei na escola com 17 para quase 18 anos. E quando eu fiz 18 anos, né, no dia do meu aniversário, o meu pai falou pra minha mãe que eu não ia passar o aniversário com ela, que era pra eu poder comemorar no dia seguinte, porque nós íamos sair, nós íamos fazer um passeio só de pai e filho, e que a minha mãe não podia ir, que não sei o quê. Eu não concordei com isso. E a minha mãe também não, mas ele, não, a gente vai fazer passeio de homem, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que lá. E ele queria passar o dia inteiro comigo, só que a minha mãe não aceitou. Então eles fizeram um acordo. Durante o dia, né, a gente ia comemorar, negócio de família, e à noite eu iria sair com meu pai. Só que eu não sei pra onde, nem fazer o quê, e nem o que a gente iria fazer, não sei. Ele só falou que ia me dar um presente. E aí chegou o fatídico dia do meu aniversário. Bendito dia do meu aniversário. Curti com a minha mãe, não sei o quê, fizemos o bolinho e tal. E o meu pai sempre com aquela cobrança de cadê suas namoradas? Você não é macho, que não sei o quê. E eu sempre relevando aquilo, porque eu achei que a cabeça do meu pai era muito antiga, sabe? E eu já era mais, assim, moderno. Então eu relevava, deixava pra lá, porque eu sabia a minha opção sexual. E mesmo que eu fosse gay, não seria um problema pra mim. E se fosse pra ele, eu me retiraria da casa dele. Procuraria minha independência. Enfim, e eu fui levando. Aí chegou o dia do meu aniversário, curti, chegou de noite. Ele falou pra mim, se arruma, bem bonito, né, que a gente vai sair. E aí ele veio no meu quarto com uma caixinha. Eu abri essa caixinha, era um perfume, né, um perfume assim de... bem forte, um cheiro bem forte, um cheiro bom, muito gostoso até. E falou que era pra eu poder usar esse perfume, porque era coisa de homem, que não sei o que lá. Beleza, passei o perfume, me arrumei e a gente entrou no carro e saiu.
A minha mãe, coitada, ela era capacha do meu pai, então ela aceitou de boa meu pai sair comigo de noite, sem ela sequer saber pra onde ou o que meu pai tava pretendendo. E aí, a gente entrou no carro e foi. Ele botou uma música e falou, que esse perfume de macho aí você vai arrasar, que não sei o quê. E eu olhando pra cara dele assim, ó, perfume de macho vai fazer eu perder minha timidez, porque eu continuava tímida. Tranquilo, fui eu e o bonitinho dos teclados, porque ele foi botando aquelas músicas de forrozinho, pra sei lá onde, sabe-se Deus onde. A gente saiu da nossa cidade, fomos pra outra cidade. E eu perguntando o tempo todo, pai, onde a gente vai? Onde a gente vai? Ele, calma, tem que ir devagar, não sei o quê. E não falava pra mim onde a gente ia. Até aí tudo péssimo, eu tava chegando ao ponto de falar, abre o carro, eu quero descer, ir pra minha casa. Mas não, eu tinha que ir porque era meu aniversário e meu pai queria sair comigo pra me dar um presente. Eu achei que o presente era um perfume, não era. Quando ele parou o carro, vocês acreditam que ele me levou pra um cabaré? Gente, ele me levou pra um cabaré. Eu olhei pra cara dele assim, notoriamente o local era um cabaré. Aí eu já olhei pra cara dele e falei assim, pai, tu tá de brinques, né? Não, tu tá de brinques com o My Face. Ele falou, já deixei tudo organizado pra você. Papai não vai entrar, porque você sabe que seu pai é fiel à sua mãe. Então eu não vou entrar. Você entra, já tá tudo pronto, e daqui a pouco eu vou lá te buscar. Eu falei que não queria, que eu queria voltar pra minha casa, que não sei o que. Ele, não, vai lá pra você tomar uma beritinha, você vai fazer 18 anos, você conhecer, gostar do ambiente e tal, vai lá. Aí, de tanto ele insistir, eu fui. Eu ainda não tinha nem tido a minha primeira vez. E aí, quando eu entrei, eu sentei, né, era um local, assim, bem propício, com umas pessoas meio exóticas, diferenciadas, festa estranha com gente estranha. E aí eu comecei a beber uma biritinha. Eu falei, vou beber uma biritinha aqui, vou marcar um 10 e vou meter meu Péricles. Só que aí me chega uma menina e perguntou, você é o fulano? Falou meu nome, fulano era eu. Aí eu já olhei pra cara dela assim, tipo assim, como é que você queria saber meu nome? Aí eu falei, sim, sou eu. Aí ela falou, vem comigo. Aí eu fiquei olhando assim e falei, não vou. Mas aí ela era tão gata, que eu falei, vou. Aí fui. Aí quando eu cheguei, a gente foi subindo umas escadinhas e era simplesmente um quarto. Aí eu falei, meu Deus, que isso? Quando eu adentrei-me no quarto, tinha três meninas, mais a que tava comigo, no quarto. Do jeito que elas vieram ao mundo, a que tava comigo tava vestida. Eu olhei assim, eu fiquei na minha cabeça, meu Deus, eu nunca fiquei com ninguém, meu pai quer que eu fique com 5. Será que ele sabe fazer conta? Essa conta não tá batendo. Se eu nunca fiquei com ninguém, nunca dei conta de uma. Eu vou dar conta de 5? E aí a menina me puxou assim, rindo, só que, seu pai já deixou tudo pronto e tal, já deixou tudo pago, tudo bonitinho. Basicamente, o meu pai me deu 5 meninas de presente de aniversário de 18 anos. Porque ele jurou, ele acreditou muito no meu potencial. O meu choque foi tanto que eu não sabia se eu ficava constrangido, que eu não sabia se eu ficava surpreso, se eu não sabia se eu ficava com vergonha, o que eu fazia, se eu ia embora, se eu ficava... Eu fiquei igual uma estátua no quarto, olhando pra todas aquelas meninas, elas sem roupa. E aí a outra virou e falou assim, olha, eu não vou participar, né, porque o seu pai pediu... Aqui foi me buscar. Isso porque eu tava achando que era 5, porque o seu pai pediu pra eu poder não ir. Pra eu não participar, porque eu sou exclusiva do seu pai. Meu pai acreditou nisso, que ela trabalhava no cabaré, da exclusiva dele. Aí eu já olhei pra cara dela assim e falei, como é que é? Porque até então minha mãe não era chifruda. Você lembra dessa história? Eu vou ficar no carro, porque papai é fiel ao seu esposo. Falei, ué, como assim? Aí ela começou a gaguejar, porque ela entendeu o que ela contou pra mim, o que ela não devia ter contado. Ela falou, não, o seu pai pediu pra eu não participar, né? Afinal de contas, seria um pouco estranho, porque eu fico com ele, ficar com você, tudo mais. Ela começou a me detalhar, acho que ela realmente não entendeu a burrice dela. Aí eu falei assim, meu pai frequenta muito aqui? Ela, sim, ele frequenta a gente, né? A gente tem um caso há anos. Meu pai tinha um caso com a mulher do cabaré. Ali o meu choque fez só, pá! Porque, né, coitada da minha mãe. Eu só virei as minhas costas e falei, meninas, vamos ver um filme, vamos fazer alguma coisa, a noite não tá paga, tá ótimo, tô indo. Virei, desci a escada, entrei dentro do carro. Quando eu entrei dentro do carro, ele falou, o que é isso? Já tão rápido, não sei o que. Também ele achou que eu ia durar quanto tempo? Primeira vez. Eu falei assim, não, pai, até agradeço as 4 meninas, mas a quinta, que disse que era sua exclusiva, me contou que vocês têm um caso, que você fica vindo sempre aqui, que não sei o quê. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, isso é papo de Kenga, não acredita nisso não, que não sei o quê. Começou a desconversar, eu falei, pai, por favor, me leva embora. Ele começou a meio que argumentar pra eu poder entrar de volta, falei que não queria, fui pra minha casa. Ele entrou e pediu pra eu não contar pra minha mãe. E foi dormir, e eu fui dormir também. No dia seguinte, 6 horas da manhã, minha mãe acordou pra poder fazer café da manhã. Tava eu lá na mesa, sentada com ela juntinha. Ela, filha, acordou cedo. Eu falei, mãe, você é corna. Papai ontem me levou lá no cabaré e tem uma Kenga exclusiva lá dentro. Contei mesmo. Meu pai acordou com a minha mãe dando panelada na cabeça dele, porque por mais que ela fosse uma mulher com cabeça antiga, ela nunca aceitou chifre, e ele sabia disso, era por isso que ele escondia. Aí ela acordou, deu umas paneladas nele, falou que era mentira minha, não sei o quê, e aí ela começou a discutir, falando que acreditava em mim. No fim, a minha mãe se separou do meu pai não fala mais comigo, eu estou namorando há 3 anos porque eu nunca fui gay.
Minha mãe tinha tanto ciúme comigo, com meu padrasto, que hoje eu tenho um filho dele. Eu sei que muita gente vai me considerar errada nessa história, mas eu não vejo dessa forma porque eu não traí a minha mãe. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe se separou do meu pai, porque meu pai traiu ela. E aí a gente foi morar em outro local, em outra cidade. Passou-se os anos, quando eu tinha 18 anos, a minha mãe conheceu o meu padrasto. Porque ela sempre falou, eu não vou botar o homem dentro de casa pra ficar de olho na minha filha. Eu quero esperar você fazer 18 anos, que aí você já vai ser de maior. E aí você vai ter suas responsabilidades, não vai ficar tanto em casa, não sei o quê. Então eu vou esperar. E aí a minha mãe realmente esperou. Quando eu fiz 18 anos, passou mais ou menos, eu tava quase fazendo 19, ela começou a conhecer um cara. Eles começaram a sair. E eu já tava na minha época de fazer faculdade, eu trabalhava. Eu não tinha muito tempo de ficar cuidando da vida da minha mãe. Até porque eu tinha mais o que fazer. E aí, eles começaram a se relacionar. E quando eu fiz assim, de um dia pra noite, simplesmente o cara chegou lá, dizendo que ia morar lá. Ele era um cara muito bonito. Ele era um pouco mais velho que a minha mãe. Mas sabe aquele cara que você olha e fica... Envelheceu bem, envelheceu igual vinho. Era o meu padrasto. Ele sempre foi muito simpático, me tratou muito bem quando ele me conheceu. Mas sabe quando você conhece uma pessoa e você olha pra ela e ela olha pra você e dá aquele choque? Mas aí você tem que disfarçar porque você conheceu numa situação muito complicada. Então tu vai falar o quê? Nossa, gostei, que gato. Eu fiquei no meu canto, achei que era impressão minha, mas eu vi que ele também olhou pra mim e ficou, sabe, me encarando no mesmo sentimento que eu tava tendo. Ou pelo menos era coisa, eu achei que era coisa da minha cabeça. A minha mãe tava muito feliz, né? Ela tava namorando ele, finalmente, ela gostava muito dele e tudo mais. Ele veio morar com a gente, a princípio a gente se deu super bem. Só que aí começaram a chegar os primeiros sinais, até eu aceitar que isso era um sinal. As coisas começaram a ficar meio estranhas. Eu comecei a reparar que ele ficava me olhando muito, sabe? E eu também ficava olhando muito ele. Mas ele disfarçava e eu também. Assim, a gente lutou contra isso desde o início. E a minha mãe lá, aérea, não percebia nada. A gente foi vivendo, eu saía de casa cedo, voltava tarde. Isso me ajudava muito. Só que eu comecei a sonhar com ele, eu comecei a imaginar coisas com ele. E eu via que ele tava me olhando também um pouco, assim, diferente, sabe? Ele se afastou de mim, né? Eu também me afastei bastante, porque a gente se deu super bem no início, mas eu me afastei bastante quando eu comecei a perceber que essa situação tava ficando complicada. Eu arrumei um namorado, né? Ele não aceitou o meu namorado, falava que o meu namorado não ia entrar lá dentro, que eu era muito nova pra poder namorar, sendo que eu já tinha, 22 anos, já tinha se passado anos isso. Ele falava que eu não ia namorar, que não sei o quê, começou a fazer um escândalo, e eu não tava entendendo o porquê, sendo que ele não era nem meu pai. Meu pai aceitava o meu relacionamento de boa. E aí, com essa situação, a minha mãe começou a desconfiar. Ela começou a reparar. Só que eu disfarçava muito bem e eu me afastei. Porque eu não queria ter esse tipo de pensamento com o marido da minha mãe. Querendo ou não, era o marido da minha mãe. Mas eu não conseguia controlar a minha cabeça. E aí eu me afastei, a minha mãe começou a perceber, né, que depois desse surto dele, de eu não poder namorar, continuei namorando o menino. Só que sabe quando você namora por namora? Sabe, tipo, namora pra namorar, você não gosta da pessoa, você não sente nada, você tá ali querendo estar com outra pessoa. Era esse sentimento que eu tinha. Só que eu precisava namorar esse menino pra ver se eu conseguia tirar aquele sentimento de mim, né? Pra ver se eu conseguia esquecer meu padrasto. E quando a minha mãe percebeu, ela começou a surtar, sabe? Ela começou a jogar um monte de indireta pra mim, com ele não, comigo. Começou a perguntar quando que eu saía de casa, que eu já estava velha. Eu não tinha condições financeiras ainda de sair de casa, porque eu estava estudando pra me formar. Então eu não tinha como sair de casa. Que eu já tava velha, que ela queria que eu saísse de casa, que eu não tinha mais idade pra poder morar com ela, que ela queria a liberdade dela, que ela queria a independência dela. Eu não podia falar nem oi com meu padrasto, que ela falava, o que foi? O que você tá falando? Que eu não sei o quê. Tipo, se eu parasse pra cumprimentar ele, não podia. Porque a gente morava junto, eu me afastei, mas eu falava com ele, eu cumprimentava a pessoa, né? Eu não podia usar mais as minhas roupas dentro de casa. Ela mal queria que eu ficasse em casa. Ela sempre dava um jeito de me enxotar de casa. Por que você não vai na casa da sua amiga? Você não vai na casa do seu namorado? Porque não sei o quê. Eu comecei a meio que, tipo assim, eu ficasse dentro de casa com essa pressão, com ela não deixando eu ir nem na cozinha direito. Eu passava o dia trancada no meu quarto. A minha mãe era enfermeira, só que ela sempre trabalhava durante o dia. E aí uma amiga dela pediu pra ela poder trocar e ir trabalhar de noite. Ela teve um plantão de noite. E, gente, ela me mandou mensagem falando que ela ia trabalhar à noite e que ela não queria que eu dormisse em casa, que era pra eu dormir na casa do meu namorado. Só que eu e o meu namorado, nós tínhamos brigado. Eu falei, não, tudo bem, eu vou dormir na casa do meu namorado. Eu ia pra casa, ela não ia saber mesmo, eu ia me trancar no quarto. E depois eu ia falar que eu cheguei de manhã cedo. E assim eu fiz. Eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa, ninguém nem me viu. Eu entrei pro quarto e fiquei. Até que eu ouvi uma batida na minha porta. E eu sabia que era o meu padrasto, porque só tinha eu e ele em casa. Então eu abri a porta e ele falou, sua mãe disse que você ia dormir no seu namorado, o que que houve? Eu falei que tava brigada com ele, que não queria que minha mãe soubesse, mas que eu ia dormir em casa. E aí ele falou que tudo bem. E aí eu fiquei olhando pra cara dele, ele ficou olhando pra minha cara, sabe aquela coisa assim, bem de tipo assim,
de filme. Tipo, ele tava pensando no que ele ia fazer e eu tava pensando a mesma coisa. E aí eu perguntei se ele quer mais alguma coisa. Quando eu perguntei se ele queria mais alguma coisa, ele simplesmente me puxou e me deu um beijo. Cara, quando ele me deu um beijo, eu meio que fiquei em choque. E aí eu falei pra ele, isso não pode acontecer. Só que mesmo que nós não falássemos, todo esse tempo, eu sabia o que eu tava vivendo com ele e ele sabia o que tava vivendo comigo. A gente tinha isso na nossa cabeça. A gente só não falava um pro outro isso. Mas a gente, no olhar, a gente conseguia expressar isso. A gente só não queria materializar isso. Falar, não, a gente faz isso, entendeu? A gente não queria. Ele pediu desculpa, disse que não sabia o que estava acontecendo com ele. Entrou pro quarto, eu também entrei pro meu quarto e ali eu fiquei a noite toda. Amanheceu, minha mãe veio pra casa. Ela, ué, você tá em casa tão cedo, não sei o que. Quando ela me viu, ela ficou bravíssima. Mas eu falei que, né, que eu tinha saído da casa do meu namorado cedo e tudo mais. Tá bom. Passou 2 dias desde que isso aconteceu. E a minha mãe um belo dia chegou em casa chorando, né? Disse que meu padrasto chamou ela pra poder conversar. Eles foram, sei lá pra onde conversar, não conversaram nem em casa, porque eu estava em casa. E ele simplesmente terminou com ela e que ele iria passar só pra poder pegar as coisas dele. Só que nisso, a minha mãe, ela já chegou em casa surtando em cima de mim. Ela me culpou. Eu fiquei muito em choque. Ela também ficou muito em choque. Ela começou a me culpar. Falando, você acha que eu não percebo o olhar de vocês dois um pro outro? Você acha que eu sou idiota? Você me fez de idiota. E aí eu comecei a falar pra ela que eu não queria aquilo, que eu não sabia o que fazer, que não foi culpa minha, mas que eu nunca tinha feito nada. Eu não contei a situação do beijo, ele também não contou. E ela começou a falar que ela ia viver sozinha e que se o marido dela tinha deixado ela por culpa minha, eu também sairia de casa. Ela me expulsou de casa. Eu tive que morar com a minha avó. Nisso, ela tentou voltar com meu padrasto, falou pro meu padrasto que tinha me expulsado de casa, que agora o caminho estava livre pros dois, que não teria mais eu interferindo. Ela basicamente jogou a culpa toda em mim. E aí meu padrasto me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem, o que tinha acontecido. Eu expliquei pra ele pediu pra gente se encontrar, pra gente poder conversar. A gente foi se encontrar, ele me falou a verdade, falou, olha, desde o dia que eu te vi, eu senti algo, mas eu lutei contra durante todos esses anos, eu sempre te respeitei, e eu não aguentava mais viver aquilo. Quando eu vi que chegou ao ponto extremo de eu te dar um beijo, eu realmente não podia fazer isso com a sua mãe, então eu pedi pra me separar dela, e é por isso, eu terminei, porque eu realmente gosto de você, eu sinto atração por você, eu queria ter você na minha vida. Eu fiquei em choque, falei que ele não podia fazer isso com a minha mãe, que eu também não podia fazer isso, e fui embora. A minha mãe começou a me desprezar totalmente, ela não me aceitava, eu tentava ligar pra ela, não me atendia, tentava conversar com ela, ela não queria saber de mim, ela não queria me ver nem pintada de ouro. E nisso eu fui me comunicando, né, com meu padrasto. A gente, a princípio, eu conversava coisas da minha mãe. E aí começamos a conversar coisas aleatórias. E o erro foi nessas coisas aleatórias. Porque a gente foi se identificando. Ele começou a me chamar pra poder sair mais como uma amizade. Eu ia e uma coisa levou a outra. Nós começamos a ficar. Quando eu vi, a gente já tava se relacionando, a gente já tava namorando. E eu engravidei. Quando eu engravidei, ele disse que queria me assumir, que ele queria ter um relacionamento comigo. Eu aceitei, porque nessa altura do campeonato eu já estava apaixonada por ele. A minha mãe, quando descobriu, veio atrás de mim, quis dar em mim, só que ele não deixou porque ele tava junto. Eu tava grávida, ela cagou e andou, ela não queria nem saber se eu estava grávida ou não. No fim, eu me casei com ele, atualmente a gente mora junto, né? O nosso filho tem 2 anos. E a minha mãe nunca mais falou comigo, nunca mais quis saber de mim. E ao mesmo tempo que eu me sinto culpada, eu não me sinto culpada. O meu marido passou aí todas as noites, no mesmo horário, na casa da mãe dele. E parou de furençar comigo de noite. Até eu descobrir o que estava acontecendo. Eu achei que ele estava me traindo. Eu achei que estava rolando ali um incesto. Mas não era nada disso. Eu fiquei chocada. Eu conheci esse menino, eu era uma adolescente, né? E ele sempre quis ficar comigo e eu não queria ficar com ele. Aí sabe quando você resolve dar uma oportunidade pro amor da tua vida? Que fica te perturbando ali no direct? Aí eu resolvi, a gente começou a sair, a gente morava numa cidade bem pequena. Começamos a sair, né? A gente começou a namorar. E o namoro foi rolando. Só que eu sempre quis me casar, né? O meu sonho era me casar. Não com ele, mas meu sonho era me casar. E conforme eu tava namorando com ele, fui me apaixonando, dei oportunidade pra feia, e aí a feia virou eu porque ele não queria casar comigo, eu comecei a botar pressão, falando que eu queria casar, que se ele não quisesse casar comigo, a gente não ia casar, eu ia terminar com ele. E ele falava pra mim sempre que ele me amava, que ele queria sim casar comigo, mas que ele não podia porque ele não tava pronto ainda. E eu nunca entendi o porquê daquilo. Só que eu comecei a reparar que ele tinha um apego muito grande com a mãe dele, sabe? E a mãe dele tratava ele como se ele fosse um bebezinho. Só que ela me adorava, né? A nossa família super se dava bem. A gente já tava, tipo assim, realmente a ponto de se casar. Até que ele... Ao ponto pra casar, quer dizer. Até que ele resolveu, né? Tomar uma atitude e me pediu em casamento quando eu ameacei terminar com ele pela 5ª vez. A gente ficou 5 anos noivos. E aí chegou o fatídico dia da gente resolver finalmente ir pra matrimônio. Entrar na igreja, casei na igreja, com véu, grinado, tudo bonitinho, festa, não sei o quê, casinha alugada, toda mobiliada, prontinho pra gente poder, né, se mudar. A gente se casou,
tivemos a nossa lua de mel. E eu vi que na lua de mel ele tava muito, assim, desconfortável. E eu perguntava porque ele falava assim, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E eu não entendia que coisa era aquela. Só que depois eu entendi, galera. Um dos principais critérios que ele colocou pra gente se casar era morar perto da mãe dele. E eu aceitei porque eu entendi aquele apego, né? Então eu acabei que eu saí da casa dos meus pais, fui morar próximo da minha sogra, o que pra mim não era um problema, porque eu gostava muito dela e ela gostava de mim. Só que ele era muito, muito apegado nela e a lua de mel foi muito estranha, porque ele ficou extremamente desconfortável. Eu vi ele chorando à noite, sabe? E eu falava, amor, calma, eu tô aqui com você. Sabe aquela coisa quando você sai da casa dos seus pais, geralmente a mulher fica extremamente sensível? No meu caso foi ele. Eu tava de boa. Passou um mês, né, naquela situação. E a gente tentava ter uma rotina o mais normal possível. Nossa, a gente tinha acabado de casar, então a gente furevava todos os dias, o tempo todo, toda hora, pelo menos isso não mudou, né? E aí a gente furevava todos os dias de noite, né? Quando acordava. E de tardezinha, às vezes assim, quando dava, na hora do almoço, quando ele vinha trabalhar, do trabalho e tal. E aí as coisas começaram a mudar com um mês de casado. Ah, mas que coisas? Começaram a acontecer uma coisa muito estranha. Primeiro ele começou a ir todos os dias na casa da mãe dele. Ele ia de manhã, né? Ele ia durante o dia, no caso. E de noite ele ia todos os dias no mesmo horário. Ele ia na casa da mãe dele às 9 horas da noite todos os dias. Falava que era pra ver a mãe dele, que era pra dar boa noite. Como era muito perto, eu não falei nada. Porque eu achei que era normal, eu achei que era uma forma dele se adaptar. Porque desde que ele foi lá todos os dias, 9 horas da noite, todos os dias, ele melhorou, parou de chorar à noite. Porque ele sempre chorava todo dia à noite. Só que aí, desde o dia que ele começou a ir lá todos os dias, 9 horas da noite, ele começou a me evitar na cama. Ele não queria namorar na cama. Ele chegava, deitava e dormia. Ou ia ver um filme, depois ia pra cama. Eu procurava ele, mas ele não queria, falava que tava com dor de cabeça. Começou a inventar diversas desculpas. E aí logo eu pensei, todos os dias ele vai pra casa da mãe dele. E aí ele volta, não quer namorar. De manhã, ele também não queria namorar. De manhã, ele acordava, ia tomar um banho e depois ele voltava pra gente poder namorar. E eu fui ficando cada vez mais encucada com aquilo. Tentei entrar no banheiro quando ele tava tomando banho, só que ele não deixava, ele fechava a porta. E eu, sem entender nada do que tava acontecendo, pensei, ele tá falando que tá indo pra casa da mãe dele, e na verdade, ele tá indo pra casa de outro e tá me traindo, por isso que ele tá me evitando. Só que, cara, tinha um mês que a gente tava casado, já ia ser corna. Eu falei, que é isso, querido? Não deu nem prazo de validade, dá pra anular o casamento ainda, meu amor. Aí eu falei assim, bom, eu preciso descobrir isso, porque se eu estiver sendo corno, eu já meto meu périx logo de uma vez, né? E assim eu esperei, dar de noite, ele se arrumar e ir pra casa da mãe dele às 9 horas em ponto. E aí eu fui atrás, pela primeira vez, depois de um mês. Eu já teria ido muito antes, mas enfim. Ele se arrumou todo pimpão e foi. Amor, eu botei a roupinha e fui atrás. Esperei ele entrar na casa da mãe dele e eu tinha a chave da casa da mãe dele. Por quê? Porque eu limpava a casa da mãe dele pra ela às vezes, né? Porque ela já era uma senhora, então eu não queria que ela... Eu gostava muito dela, não queria que ela ficasse pegando peso, então eu limpava. Então eu tinha a chave, né? E aí eu fui abrir a porta como quem não queria nada. A casa estava em silêncio, porque os meus sogros eram velhos, né? Então eles dormiam cedo. Passei assim pelo quarto da minha sogra e vi que meu sogro tava dormindo. E aí eu segui, né, procurando, não achei ele, não achava minha sogra, e subi pro segundo andar, que era onde ficava o quarto do meu marido. Quando eu cheguei lá, gente, a cena que eu vi, ai meu Deus, não, pior. Gente, o meu marido estava deitado, deitadinho, sem vestes daqui pra baixo. Embaixo dele tinha uma fralda geriátrica enorme, porque meu marido era enorme. A mãe dele estava passando talco e botando pomada e não sei o que. E ela vestiu a fralda, botou o shortinho dele, pegou uma mamadeirinha e deu uma mamadeirinha pra ele. Ele ficou lá tomando leite. E eu, atrás da porta, assim, olhando pela gritinha assim, ó, sem acreditar que aquilo tava acontecendo. Ela ficou lá, conversando com ele, enquanto ele tomava o leite dele, né? Seja lá o que tinha naquela mamadeira. E aí, depois, quando acabou, eu fiquei lá, eu fiquei igual uma estátua, esperando acabar o leite dele, né? Não interrompeu o leite do garoto. E ele não era novo, gente. A gente não era de casalzinho novinho, sabe? A gente já tava quase fazendo 30 anos já. Aí eu fiquei olhando assim. Aí eu falei, não, acabou o leite. Quando ele ia levantar, eu fiz assim, ó, e saí de trás da porta. Gente, ele levou um susto. A mãe dele agiu normal, mas ele ficou branco. E aí ele falou, amor, eu posso te explicar, eu posso te explicar. Eu sentei na cama, em choque ainda, e falei, pô, você explica. Porque, explica. Eu não sabia nem o que pensar, nem o que falar, nem o que falar, o que era isso. Eu falei, só, deixa ele explicar. Eu falei, explica, porque é pra eu tentar, né?
Ele vai falar o quê? Aí ele começou a falar que desde que ele era novo, a mãe dele fazia isso por ele. A mãe dele também começou a explicar que ele era mimado, que ele era infantil nesse aspecto, né? O filho dele já fazia bebê. E porque teu filho já faz neném, e aí tá aqui, igual o neném. E aí ele começou a falar que a mãe dele fazia isso desde que ela era criança, obviamente porque ele era uma criança e precisava disso, e virou um ritual dos dois. E que foi por isso que ele demorou tanto tempo pra poder casar comigo, porque ela fazia isso toda noite e ele não conseguia abrir mão daquilo, né? Ele não sabia como me contar, porque se eu contasse eu ia rir dele, eu tava realmente rindo internamente. Mas que ele ficou mal esse mês porque ele tava sentindo muita falta, ele não conseguia dormir sem isso, e que por isso, que ele não queria mais namorar à noite, porque ele estava de fralda. Não, ele não fazia xixi na cama, nem na fralda. Ele só gostava de dormir de fralda, com talquinho, com pomada, e que a mãe dele fazia por ele, porque ele, se não fizesse isso, ele não se sentia bem. A mãe dele disse que acostumou ele desde criança com isso, porque quando não fazia, ele chorava. Nunca vi uma criança que gosta de ficar de fralda. O primeiro, eu, quando criança, arrancava minhas fraldas, minha mãe ficava aterrorizada, mas ele gostava. E era por isso que ele tava indo lá toda noite. A mãe dele fazendo isso por ele. Gente, eu fui rindo, porque a minha reação foi só rir. Falei que beleza, que eu ia aceitar, que não tinha muito o que fazer, né? Falei que amava ele, tá bom, que eu ia aceitar. E que ele podia continuar indo na casa da mãe dele todo dia de noite. E que no dia que a mãe dele estivesse ocupada, se ele quisesse, eu botava a fralda, dava o leite dele e contava a história pra ele. E assim a gente tá casado. Ele é um ótimo marido, mas tem esse probleminha aí, vai todo dia na casa da mãe dele. Às vezes é eu que faço, às vezes é a mãe dele. E é isso, gente. Cada um com seus defeitos doideiro, né? Fazer o quê? Gosto dele. Ele é gente boa.